Salve 10, beleza? Luiz Carlos na área. E hoje eu vou te mostrar como trabalhar com o TempFS no Docker. Esse recurso permite que a gente trabalhe com sistemas de arquivos inteiros dentro da memória RAM, e isso faz total diferença para os containers Docker, porque nós podemos trabalhar com bancos de dados totalmente em memória, acelerando processos de CI, testes, desenvolvimento, entre outros benefícios. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha no vídeo, porque nos ajuda a continuar trazendo conteúdo para vocês aqui no canal toda semana. Também considerem ativar aí o sininho das notificações para não perder nenhum dos novos conteúdos aqui no canal. Nós temos também o curso Full Cycle. Lá nós ensinamos muito mais sobre Docker. Se você tiver interesse, tem um link aí na descrição. Inclusive, o primeiro módulo do curso é sobre Docker, vai te dar um beabá de como que funciona essa ferramenta, como você agregá-la no seu desenvolvimento e como usá-la também para produção. Na verdade, os outros módulos que a gente tem lá no curso, tudo é feito com Docker. Então, se tem uma coisa que você vai aprender no curso Full Cycle é Docker, não se esqueça de ver aí o link na descrição. Então, roda a vinheta, pessoal. Ao trabalharmos com bancos de dados, na maioria das vezes as operações de leitura e escrita são feitas no disco. Isso pode representar um grande problema para o desenvolvimento dessas aplicações, porque ao executar testes automatizados que dependam desses bancos de dados e esteiras de CI, integração contínua, que também vão executar esses testes, o tempo de execução aumentará tal qual o número de testes que fazem transações no banco de dados for maior. Às vezes, a nossa máquina não tem um disco rígido rápido, muito menos as máquinas que rodam os processos de integração contínua têm um hardware muito bom. Executar esses testes usando o banco de dados real pode ser desincentivado por essas limitações, e é essencial garantir que processos de negócio sejam realmente testados e estejam funcionando com o banco de dados real. Alguns bancos de dados suportam sua execução diretamente na memória, como é o caso do SQLite, entre outros. Isso acelera muitos testes, pois a memória RAM é muito mais rápida que o disco. Entretanto, o SQLite como alternativa pode representar um risco, porque não estamos validando processos de negócio com o banco de dados real. E também o SQLite trabalha apenas com SQL. E talvez o seu banco de dados real de produção seja NoSQL. O recurso que vai nos ajudar a resolver os problemas discutidos aqui nessa aula, que é o TempFS ou Temporary File System, nada mais é do que um sistema de arquivos que, em vez de ser armazenados em disco, é armazenado diretamente na memória RAM. Qualquer leitura e escrita será na memória RAM, o que acelera muito o processo de input e output, I/O, já que a memória RAM é muito mais rápida do que o disco. Muitas pastas que acessamos no Linux, como temp, /run, /dev, /shm, podem estar sendo executadas na memória RAM. O Docker é compatível com o TempFS. Podemos pegar qualquer pasta de um container e plugá-la no TempFS, fazendo-a ficar na memória. Veja essa representação. Quando um container Docker é criado, o sistema de arquivos em memória é criado também e montado nos sistemas de arquivos do container. Qualquer escrita e leitura feita pelo container é feita diretamente na memória. Quando o container é parado, todo o conteúdo que estava no TempFS é removido, garantindo o comportamento padrão de volatilidade da memória RAM. Um detalhe importante é que essa funcionalidade só funciona para Linux, ou seja, vai funcionar no Linux e também no WSL do Windows. Para usar o TempFS no Docker, basta que você faça um docker run e passe a opção --tempfs, mais o caminho de diretórios que você quer jogar para a memória. Pegando como exemplo um MySQL, em que a gente vai querer que o armazenamento do banco de dados esteja
em memória, a pasta seria /var lib mysql. Então eu passo --temp fs /var /lib mysql e aqui o nome da imagem que eu quero que seja criado no meu container. Ao executar esse comando, obviamente, vai dar um erro, porque eu tenho que passar as opções aqui de variáveis de ambiente. Pelo menos eu tenho que passar a variável de ambiente, que vai definir aqui a senha do root. Eu vou colocar como root. E também eu quero uma SQL database, sendo como full cycle. Pronto. Ele vai iniciar mostrando que já está totalmente de pé, permitindo que se faça qualquer conexão. Como já está sendo mostrado aqui, a princípio não tem diferença nenhuma, mas a questão é que todo o armazenamento agora é feito em memória. Isso foi carregado totalmente para a memória RAM. E você pode fazer isso com qualquer tipo de sistema. O que você tem que tomar cuidado é que, às vezes, o armazenamento da ferramenta que você está trabalhando pode não ser compatível com o TempFS. Mas isso aqui é bem fácil de testar, porque se você rodar esse comando e acontecer qualquer tipo de problema, então você sabe que não é compatível diretamente, mas a maioria das ferramentas vão ser compatíveis com esses bancos de dados convencionais. Eu criei um projeto para que a gente possa testar e ver essa diferença de performance entre um banco de dados que armazena em disco e que armazena em memória via TempFS usando Docker. Então esse projetinho vai ficar disponível para vocês, o link está na descrição do vídeo. Eu quero deixar alguns avisos aqui sobre isso. Apesar desse projeto que eu vou mostrar aqui estar sendo desenvolvido com Node.js, nós poderíamos estar utilizando Java, .NET, Python, PHP, qualquer tipo de linguagem. Os tempos que nós vamos obter aqui são tempos que têm influência também da linguagem de programação, do WSL que eu estou usando aqui, mas o que a gente deve observar é a diferença de leitura e escrita de operações que nós vamos fazer entre um banco de dados convencional que está sendo armazenado em disco e a versão dele com TempFS. Então eu desenvolvi tudo isso aqui com Docker, é um projeto muito simples. Declarei em Docker Compose para ficar fácil de levantar os nossos containers. Então nós vamos ter aqui um container Node, para poder levantar o Node.js. Uma configuração também muito simples, vai apenas pegar aqui o Dockerfile, que é uma imagem Node.js versão 20 Slim, que é uma distribuição ali do Debian, uma imagenzinha bem pequena, e a pasta de trabalho dentro do container vai ser esse /home /node/app. Quando o container subir com esse comando aqui, o container vai ficar lá eternamente esperando a gente fazer alguma coisa, e aí nós vamos executar comandos lá dentro. Então nós temos uma configuração para o container do MySQL em modo TempFS. Então no Docker Compose é assim que a gente faz a configuração, declara-se a diretiva TempFS aqui e você pode passar vários diretórios. Então se eu quiser passar outros diretórios, só colocar o traço e passar estes diretórios. Essas configurações aqui de variável de ambiente são configurações comuns que a gente precisa para poder subir o banco de dados. E no caso do MySQL, estou utilizando a imagem 0830 Debian, que é a imagem que eu já tenho aqui na minha máquina, vai fazer a execução ser bem mais rápida. Aqui também está o MySQL em modo normal, então toda vez que você vê aqui o banco de dados que não tem nenhum sufixo, vai ser o que é armazenado em disco. Então são as mesmas configurações, exceto o TempFS. Esse Profiles aqui serve para a gente poder rodar apenas o casal de bancos de dados, para não rodar todos ao mesmo tempo, porque nós vamos ter aqui MySQL, Postgres e MongoDB como exemplo para poder fazer esse nosso laboratório, para não subir tudo de uma vez. Então com os Profiles a gente vai fazer um comando com Docker Compose, subindo somente a dupla que a gente quer, mais, claro, o Node.js.
Então nós temos também o Postgres TempFS, já a pasta dele é diferente, o /var/lib PostgreSQL Data. Estou utilizando a versão 13 do Postgres, aqui com as suas devidas configurações também de banco de dados. Aqui é a versão de disco e também o MongoDB, versão 6.05. A pasta TempFS, a pasta que vai ficar armazenada lá no container, é o /data/db. Essa pasta aqui já é conhecida. Você pode simplesmente chegar na documentação lá no Docker Hub e ver qual que é a pasta que normalmente você montaria o volume, que vai ser a que você vai colocar a configuração aqui do TempFS. E aqui está o nosso Mongo normal. Tá? Na aplicação Node, eu usei o TypeScript e eu não quero entrar em configurações de TypeScript, mas eu gerei um tsconfig.json básico aqui com o comando tscinit, nada demais. Eu vou usar um ORM para poder facilitar a minha vida, que é o TypeORM. Esse ORM aqui é muito famoso na comunidade Node, permite que a gente trabalhe com... eu posso conectar nesses 3 bancos de dados e, além disso, outros. E nós vamos ter aqui as libs que, por debaixo dos panos, vão fazer a comunicação com o banco de dados. Então, para MySQL, o MySQL2, para Postgres, o PG e o MongoDB, a lib próprio MongoDB. E aí nós vamos ter 2 entidades, ou 2 modelos aqui no Node, para poder fazer inserção de dados. Nós vamos inserir alguns dados e ver quanto tempo que esses dados vão gastar tanto para o TempFS quanto sem o modo TempFS. Nós vamos precisar de 2 entidades, porque o MongoDB tem a singularidade de ter um ID, até que poderia eu não usar um ID próprio aqui em um dos casos, e gerar um hash, mas eu acabei fazendo essa separação, então eu tenho uma entidade para o MySQL e o Postgres, que vai ter um ID e nome muito simples, então o ID vai ser gerado ali de forma auto-incrementada. Para o caso do Mongo, que vai acabar gerando lá a coleção de categories, vamos ter lá o famoso Object ID, que é o hash dele que é gerado dentro do próprio Mongo, tá? Eu criei um arquivo de connections justamente para poder ficar fácil de sempre testar isso ali via linha de comando. Então aqui nós vamos ter todas as conexões do TypeORM, tudo programada. Então para cada banco de dados eu tenho a normal e tenho a TempFS. O que vai diferenciar de uma para outra é somente o host. A gente não vai usar localhost porque nós estamos trabalhando com o Docker. Então aqui vai sempre o nomezinho que está lá no Docker Compose YAML. Então, se aqui é TempFS, o host não é localhost, é TempFS. A porta, as outras coisas são iguais, porque as configurações são iguais. E sempre a gente passa aqui o modem. Então, o Postgres é a mesma coisa, coloca lá a porta, que é padrão. E por último, nós temos aqui o MongoDB, que é a mesma história, porém com a entidade diferente. Aqui a porta, o host que é Mongo para o caso do normal e o Mongo TempFS para a configuração de TempFS, database full cycle, e tem o auth source aqui que é qual lá a base de dados que nós vamos nos autenticar no Mongo, isso aqui é muito importante, tá? Então, essa conexão está sendo usada aqui por um arquivo de testes. Nós vamos criar uma conexão com o TypeORM, com essa função. Ela vai receber as opções de conexão. Se caso for Mongo, a gente vai usar o category MongoDB ou category, porque toda vez que esses testes forem iniciados, eu quero acrescentar ali uma exclusão das categorias existentes apenas para poder fazer a limpeza. E aqui está a nossa lógica de testes. Então nós vamos inserir 100 categorias, um teste muito simples. Perceba nesse caso que para aplicações maiores, grandes aplicações, nós vamos fazer muito mais do que 100 operações em banco de dados em testes. Então isso aqui é apenas a pontinha do iceberg para a gente poder ter ideia. A diferença entre executar em banco de dados, armazenando em disco e TempFS vai ser cada vez mais, a diferença vai ser maior
baseado na complexidade das queries que você vai executando no banco de dados. Então, quanto mais complexas, quanto mais acessos você tiver, mais vai dar a diferença e mais a gente vai economizar tempo. Então aqui eu crio a minha conexão com o Data Source, e com esse array aqui, que vai ter 100 posições, que está sendo gerado de forma aleatória, nós vamos salvando lá no banco de dados. Então, bem simples, passa ali qual é a entidade, se é do MongoDB ou se é da categoria, e gera um handle aqui para o nome e pronto, o ID lá também vai ser gerado pelo próprio banco de dados. Aí nós vamos fazer a chamada de um select count no banco e fazer a acessão se o tanto que eu tenho lá no banco de dados é exatamente o total que a gente criou aqui. E depois a conexão ela vai ser destruída. E aqui está o teste. Então essa lógica aqui de cima foi abstraída para a gente poder fazer duas execuções em paralelo. Nós vamos executar o teste normal e o TempFS ao mesmo tempo, utilizando o próprio test runner aqui do Node. Então, no modo normal, nós vamos pegar a conexão correspondente através de uma variável de ambiente e passar para a nossa função, beleza, ela vai executar. A mesma coisa para o TempFS, porque todo banco de dados tem normal e tem TempFS com as suas devidas conexões. Ao final, a gente vai ter o tempo da execução dos dois, porque nós separamos esses dois testes aqui. Para poder executar o projeto, nós vamos fazer o velho e bom comando docker compose up. Porém, ele não pode ser feito somente assim, porque senão isso só vai subir o Node, porque nós estamos trabalhando com o conceito de profiles no docker compose. Então, sempre a gente vai querer subir o Node mais uma dupla de banco de dados. Então, antes do up, nós vamos fazer a opção profile mais um nome de um profile. Então eu tenho MySQL, tenho Postgres e tenho Mongo, pegando o caso do próprio MySQL. Então a gente faz um up somente, e aqui ele vai subir os dois bancos de dados mais o Node. Ao rodar Docker Compose PS, nós vamos ver que existem 3 containers ativos. O do Node, que é esse aqui, o MySQL, que vai ser escrito em disco, e o MySQL do TempFS. Nessa primeira vez que você estiver executando o projeto, você vai fazer o comando docker compose exec app bash. Eu entrei no container do Node e eu tenho que fazer o npm install para que as dependências da Node Module estejam presentes aqui na aplicação, senão a gente não vai conseguir rodar esses testes. Isso deve ser feito apenas uma vez. Você tem a Node Modules ali, então você pode executar qualquer coisa com o Node nessa aplicação. Vamos testar o MySQL. Então, sempre quando você quiser testar com um banco de dados, nós vamos sempre usar uma variável de ambiente, porque a variável de ambiente está sendo usada aqui dentro do teste para poder pegar a posição correta no nosso array de connections. Então, vai ser o seguinte comando: connection igual ao nomezinho que está lá em connections. Então nós temos 3 nomes, não é? Nós temos MySQL, Postgres e Mongo. Então vou passar MySQL, node --test --require, testnode /register. Isso aqui serve para que a gente habilite o testnode para ele entender o TypeScript para o Node executar certinho no TypeScript mesmo, e aponto lá para o meu arquivo de teste. Então, source entities spec.ts. Ok, olha só a diferença que a gente tem entre os dois, né? Lembrando que você tem que fazer comando docker compose -profile MySQL up para poder fazer esse teste. Ele levantou lá os 3 containers. Vamos executar aqui mais algumas vezes, porque não basta executar somente uma vez. Vamos executar mais um, né?
e mais uma. O modo TempFS, para o caso do MySQL, está fazendo a gente ganhar 90% quase em relação ao modo normal. Vocês têm ideia do que isso representa? Tanto aí para sua máquina, para você poder desenvolver, você vai ganhar mais tempo, e também numa esteira de CI, você vai executar os testes mais rápidos, com menos custo, e conseguir colocar a sua aplicação em produção mais rápido. Imagina uma aplicação mais complexa, em que você tenha que testar vários processos de negócio, é indispensável usar o banco de dados. Como eu falei há alguns minutos atrás, esse valor aqui é um valor que representa a situação aqui, considerando a minha máquina, considerando o Node.js e mais um monte de outras coisas. Se você rodar em outras linguagens de programação, esses tempos aqui vão ser diferentes. Não significa que a gente vai necessariamente ter 90% de ganho, tá? Mas a questão é que você vai ter um ganho muito representativo. Agora vamos rodar com o Postgres. Então vou parar os containers do MySQL. Até que ele está demorando para parar mais é o Node, né? Então aqui eu vou mudar para Postgres, que é o profile que vai subir apenas o Postgres. Acho que os dois estão de pé. Como você está rodando com o TempFS, tende ao TempFS subir bem mais rápido que o outro. Então agora a gente vai fazer de novo connection igual a Postgres, node --test, --require, ts-node/register, source entities spec ts. Olha que interessante. Para o caso do Postgres, tivemos um tempo para escrita em disco muito menor do que o MySQL. Isso aqui não é benchmark entre os bancos de dados. Essa diferença aqui, ela pode estar sendo feita inclusive por conta de versão de driver de comunicação ou até mesmo pela biblioteca do Node. Nós temos outras bibliotecas Node.js lá do MySQL que vão até dar mais performance, então não é comparação de banco de dados. A questão é comparar o tempo entre o modo TempFS e o modo normal. Olha só, a gente está ganhando aqui mais que 50%. Vamos rodar mais duas vezes. Ó, sempre mais 50%. Então isso aqui obviamente vai te incentivar muito mais a fazer testes com o banco de dados real, banco de dados de produção da sua aplicação. Vamos fazer agora para o Mongo. Então vou parar esse container aqui. Então a mesma história. É só parar os containers, rodar o Docker Compose up --profile, agora passando o Mongo. Que é interessante que o Mongo é um NoSQL. Vamos ver como que ele se comporta com esse teste aqui. Acredito também que ele vai subir bem rápido. Já vou entrar aqui no Node. Manteve-se o comando aqui, então vou usar o Mongo. E vamos ver o que vai acontecer. Olha só, também ali por volta de 50%, né? Isso vai ser relativo aqui. Ó, aqui já deu mais de 50%, mais uma vez. Mais 50% de novo. Como eu falei mais para trás aqui na aula, algumas ferramentas não vão se comportar muito bem com o TempFS. Pegando o caso de exemplos de bancos de dados, dois deles que não suportam diretamente o TempFS são o SQL Server e o Oracle. Mas essas duas ferramentas, elas já possuem modos que você consegue acelerar o I/O, manusear as suas tabelas em modo em memória. Então vou deixar esses dois links aqui para vocês. Esse aqui que está na página da Microsoft, inclusive no caso que eu recomendaria que vocês lessem, que é o In-Memory OLTP, que você daria para poder habilitar. Aí entra numa outra seara que não é o escopo aqui da aula, e o modo em memória do Oracle, tá? Então, de certa forma,
A maioria das ferramentas que você vai encontrar vão ter esse suporte para TempFS e outras não. E aí tá da gente entender como que nós podemos contornar, e a ideia é sempre tentar executar testes e o nosso trabalho de desenvolvimento do modo mais rápido possível. Essa é a lição que a gente tira aqui na aula, pessoal. Portanto, esse recurso de TempFS pode ser considerado um recurso básico, porque nós temos muitos benefícios. Mesmo que você esteja trabalhando aí no Mac que não é compatível, mas mesmo assim você pode agregar essa funcionalidade na sua esteira de CI. E a questão é que justamente se fica mais barato rodar testes com bancos de dados reais, nós vamos ser compelidos a fazer mais testes que usam esses bancos de dados, conseguindo validar melhor os nossos processos de negócio. E pensando então no nível de grandes aplicações, isso é indispensável, porque grandes aplicações custam caro, tanto para poder desenvolver quanto para poder rodar as nossas esteiras de CI. Então, eu lembro mais uma vez que a gente fala muito sobre Docker, sobre esses assuntos de como você usar melhor essa ferramenta, tanto para desenvolvimento quanto para produção, no curso Full Cycle. Tem um link aí na descrição, vocês podem acessar, e ele já vai te direcionar diretamente aí para você poder conhecer o curso Full Cycle, que é uma das melhores formações de Docker que você pode encontrar no mercado, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixe de dar aquele like aí, e a gente se vê numa próxima aula. Tchau, pessoal. Até a próxima.